Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Pastor Otomires Barbosa, o nosso canal é Encontro com Cristo e nós estamos aqui nesta tarde abençoada para gravar mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. E neste vídeo que nós estaremos gravando aqui nesta tarde, eu quero fazer uma meditação com os meus amados ouvintes da Palavra de Deus, nesta tarde, no Evangelho de São João, capítulo de número 2, eu quero deixar para a nossa meditação o versículo de número 1 do capítulo 2 do Evangelho São João, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Somente este versículo aqui para deixar para a meditação de todos nós que aqui estamos. Quando nós olhamos aqui para esse texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 2 do Evangelho São João, aqui nós aprendemos e fala a epígrafe do texto sobre as bodas em Caná e a água feito vinho. Então, quer dizer, teve uma festa de casamento ali em Caná e houve também um milagre da transformação da água em vinho ali em Caná. O que me chama a atenção é que quando nós lemos na palavra do Senhor, aqui no capítulo 1, a gente vai observar que Jesus, quando Maria já estava lá nesta festa, e Jesus, ele começa a reunir os seus discípulos no capítulo 1, no Evangelho de João. Antes dessa festa, ele começa a reunir, a fazer a chamada dos discípulos. E quando nós lemos na palavra do Senhor, Jesus, ele vai para essa festa. E é interessante que lá já estava Maria, a mãe de Jesus. Ela já tinha sido convidada a estar lá primeiro. E quando nós olhamos para o capítulo 1, nós observamos que Jesus, ele estava ali, quando ele chega nessa festa, com aproximadamente 5 discípulos, mais ou menos. E o que nos chama muita atenção neste versículo que nós acabamos de ler, de meditar, o versículo 1 do capítulo 2, é que fala que ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Aqui neste versículo 1 fala a respeito de ao terceiro dia fizeram essa festa de casamento. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava meditando na palavra do Senhor foi esse terceiro dia. Por que ao terceiro dia houve essa festa de casamento em Caná da Galileia? Os irmãos entender, perante os costumes judaicos, todo judeu legítimo, toda pessoa que tinha sua fé ali no judaísmo, na religião ali do judaísmo, eles tinham por costume, todas as vezes que eles iam casar, eles tinham costume de casar no terceiro dia, que dava na terça-feira no caso, porque o primeiro dia seria domingo, domingo primeiro, segunda, o segundo dia, e a terça-feira o terceiro dia. Por que que eles tinham costume, os judeus, quando as pessoas dali iriam casar, eles tinham costume de casar na terça-feira? Eles tinham na mente deles que o terceiro dia era um dia apropriado para o casamento. Eles tinham alguns rituais ali que para eles eram sagrados. Por exemplo, eu quero fazer aqui, mostrar algo para os irmãos. Por que que o casamento aconteceu ao terceiro dia? O casamento aqui aconteceu ao terceiro dia porque, perante o costume judeus,
esses 3 dias eles tinham um simbolismo, uma representação na família muito grande. E qual era a representação? O primeiro dia, que seria o domingo, representava o cabeça, que era o marido. O segundo dia representava quem? Representava a mulher, a companheira do marido, a esposa, né? Então, a mulher que se casou. Então, ela, perante os costumes judaicos, primeiro, o homem é a cabeça. Então, a mulher, ela é a disjuntura. Então, no primeiro dia representava o esposo. E o segundo dia representava a esposa. E o terceiro dia, o que representava? Representava filhos, porque no costume judaico, uma família, para que as pessoas olhassem e realmente dá-se o testemunho de que aquela família, ela era uma família abençoada. Na verdade, ela tinha que ser constituída de esposo, esposa e filhos. Então, quer dizer, se você olhar a história do povo judeu, quando você olha para os textos e você vê que uma mulher não ganhava, não tinha, não dava à luz a filhos, ela era uma mulher que ela era mal vista. Ela era uma mulher que, vamos dizer que ela era praticamente amaldiçoada. O povo considerava que havia uma maldição na vida dela. Então, ao terceiro dia, porque o judeu ele não tinha costume de casar no sábado, não poderia, não faria ali festa no sábado, nem no domingo, nem na segunda, teria que ser na terça, nem na quarta, nem na quinta e também nem na sexta. Então, esses dias não tinha os judeus costume de fazer casamento. Então, sempre era na terça-feira. Quando nós olhamos para o texto, aqui no texto vai falar que Jesus ele chega, Maria já estava na festa. E a festa foi acontecendo, de acordo com a festa foi acontecendo. Jesus estava ali junto com 5 discípulos aproximadamente, e Maria já estava na festa, e algo nos chama a atenção. A Bíblia relata aqui no capítulo 2 que faltou vinho ali na festa. Quando nós olhamos que fala que faltou vinho, nós ficamos, eu imagino, no meu ponto de vista, que foram pessoas a mais do que o que eles, os noivos, estavam esperando, porque foi muito rápido. A festa ela duraria 7 dias. Então, quer dizer, não fala que dia que era, mas pelo que nós olhamos e aprendemos, não era final da festa e o vinho ele acabou. E pelo que tudo indica, era gente a mais que estava ali naquela festa, porque quando nós olhamos, ali fala que havia 6 talhas, e estas 6 talhas, também as águas que estavam nelas, também acabou. E geralmente, nos casamentos judaicos, uma coisa que é muito interessante, vale a pena a gente trazer aqui também, como aprendizado para nós nesta tarde de hoje, é que quando um casamento da pessoa era de classe baixa ou pobre, era costume dos judeus levar 2 talhas. Era suficiente encher 2 talhas para que os convidados daquela festa ali lavasse as mãos e os pés para entrar para a festa. E então era liberado 2 talhas para um casamento de uma pessoa de classe baixa. Uma pessoa de classe média, geralmente era 4 talhas que era liberado ali para o casamento das pessoas de médio porte, né, de classe média. E para as pessoas ricas, seria 6 talhas, porque mais gente para
lavar as mãos, lavar os pés para estar ali. E quando nós olhamos para o texto, tanto o vinho acabou, como também as águas que estavam ali nas talhas também acabaram. Mas quando nós olhamos para o texto, Maria chega até Jesus e ela disse: olha, Jesus, o vinho acabou. E Jesus, ele, né, todos observamos aqui na palavra de Deus, que ele disse, aqui no versículo 4, e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, muitas pessoas pensam e falam que Jesus até foi muito duro com Maria, mas na verdade isso lá, o significado desta palavra, simplesmente é, não me culpe por um problema que eu não causei. É o significado desta palavra que Jesus fala, mulher, o que eu tenho contigo. Então, no significado desta palavra é não me culpe, que Jesus disse, pelo problema que eu não causei. Quer dizer, eu, né, não causei esse problema. Mas Maria sai de perto de Jesus e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ali estavam os discípulos, 5 discípulos. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. A festa estava para acabar porque faltou vinho. Já não tinha mais água nas talhas. E Jesus, ele pede aqueles empregados ali da festa para que eles fossem e enchessem as talhas que estavam vazias, as 6 talhas de água e trouxesse. E eles encheram, fizeram como Jesus ele pediu, e quando trouxeram as 6 talhas cheias, o que chama muito a atenção é que Jesus também, ele não experimenta, muitas pessoas dizem que ele bebeu vinho lá nessa festa de Caná, não, muito pelo contrário, aqui o texto, capítulo 2, vai dizer que ele pede um dos funcionários que estava ali na festa, um dos empregados, para pegar daquela água que estava na talha e levar até o mestre-sala. Mas quando ele pega aquela água ali, o empregado da festa, que ele leva até o mestre-sala, aí aconteceu aquele milagre, aquele primeiro milagre. Quando é apresentado do empregado lá a água que já tinha sido feito vinho, que o mestre-sala, ele coloca para experimentar aquele vinho em sua boca. Ele até fala algo que é muito bonito, ele disse assim, nas festas as pessoas sempre colocam o vinho bom primeiro e deixa o ruim para quando as pessoas já estão, né? Já beberam bastante, aí vem o vinho inferior. Mas que nessa festa teria feito o contrário. O noivo, ele serviu primeiro o vinho inferior e guardou o vinho melhor para o final da festa. Mas, na verdade, o vinho aqui, ele era melhor porque quem tinha transformado a água nesse vinho foi Jesus Cristo, que tinha feito esta maravilha. E tudo aquilo que Jesus faz é ótimo, é bom, é melhor que todas as outras coisas. E quando nós olhamos aqui, é lógico que quando todas as pessoas que ali se encontravam naquela festividade, que eles viram aquele milagre acontecendo, então várias pessoas ali acreditaram que ali aconteceu um milagre. E uma coisa que me chama muito a atenção é que Jesus ele estava iniciando o seu ministério, iniciando a chamada dos discípulos. E agora eu quero ler e deixar para a nossa meditação, antes de estar encerrando esse vídeo, o que aconteceu no final da festa. Então, a princípio, chega Jesus com os 5 discípulos, acontece todo esse movimento ali na festa, e agora Jesus ele vai sair da festa. Quando ele vai sair da festa, diz aqui o versículo de número 12, o que aconteceu no final da festa. Porque quando os discípulos chegaram,
Maria já estava, os irmãos de Jesus já estavam, e outra coisa, os discípulos não tinham certeza se realmente Jesus era ou não o Mestre, o Deus verdadeiro, né? O Cristo. Então, olha só o que diz no capítulo 2, versículo de número 12. Diz assim: depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele, olha que coisa interessante, chegando na festa, chegou primeiro a mãe e os irmãos de Jesus. Agora, saindo da festa, vamos ver quem que saiu primeiro. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele quem? Jesus. Depois, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, quer dizer, na chegada da festa faltou vinho, porque primeiro foi convidado Maria e os irmãos de Jesus. Então, nunca devemos fazer isso. Convidar alguém primeiro para uma festa espiritual. Temos que convidar primeiro Jesus Cristo, porque Jesus chegando, ele traz a solução, ele trouxe a solução aqui para o problema da festa, mas na verdade houve uma falta de consideração quando eles foram convidar aqui os convidados, porque deveria ter lembrado de convidar primeiramente Jesus. Mas primeiramente eles convidaram Maria, primeiramente eles convidaram os irmãos de Jesus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o bom e o certo é que nós, tudo que nós formos fazer na nossa vida, primeiramente nós vamos convidar Jesus para estar conosco primeiro, porque ele vai solucionar todos os nossos problemas se houver algum problema. Então, eu quero deixar esta palavra e aí todos os discípulos creram, porque seguiram e a partir daí nunca deixaram o Senhor Jesus, sempre esteve ao lado dele até a morte, né? Ainda que teve algum problema, que negaram, né? Espalharam ali na época da pressão da morte de Jesus, mas depois sempre os discípulos estiveram junto com Jesus em todas as situações, né? E, inclusive, deram as suas vidas por amor a Jesus. Então, eu deixo esta palavra para a nossa meditação. Que Deus abençoe a todos vocês nessa tarde abençoada. E, permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, e permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém?